Atenção, torcida tricolor! Hoje, temos uma notícia que pode mudar o rumo da temporada do Fluminense e fazer a nossa alegria explodir de emoção. O Atlético Mineiro está enfrentando uma crise financeira sem precedentes, com dívidas que ultrapassam a casa dos milhões e um elenco que precisa ser enxugado urgentemente. Essa situação crítica abre uma porta de ouro para o nosso querido Flu. A possibilidade da contratação de um dos maiores jogadores do futebol brasileiro, Hulk, começa a ganhar corpo e gerar um clima de esperança nas Laranjeiras. Visualizem a cena, enquanto a diretoria do Galo tenta equilibrar suas contas, com salários atrasados e a pressão da torcida aumentando, surge a chance do Fluminense dar um golpe de mestre no mercado. Hulk, conhecido por sua força, habilidade e capacidade de decidir jogos, pode ser a peça que falta para nosso ataque. A situação do Atlético é dramática, os ventos da crise sopram forte e a necessidade de venda de jogadores torna-se evidente. O que parecia um sonho distante, agora se torna uma realidade palpável. E quem poderia imaginar que esta crise poderia servir como um trampolim para o Flu? Vamos falar sobre como isso pode impactar não apenas o nosso time, mas também a liga em geral. Hulk, em sua melhor forma, é um jogador capaz de decidir partidas, de carregar um time nas costas. O que significa isso para o Fluminense? Um potencial aumento na confiança do time, uma nova dinâmica em campo e um ataque afiado como nunca visto. Essa notícia é como um sopro de ar fresco em um ambiente que, por vezes, pode parecer sufocante. Além disso, precisamos considerar o impacto emocional que uma contratação desse porte teria na torcida. Imagine as arquibancadas lotadas, vibrando com cada jogada do Hulk. A expectativa, os gritos de entusiasmo, a energia contagiante que ele traria. O Fluminense sempre foi um clube que teve grandes nomes em sua história, e adicionar Hulk à lista seria algo que todos nós sonhamos. Ele é um ícone do futebol brasileiro e, se vier, pode se tornar uma lenda ainda maior dentro do nosso clube. Mas não podemos esquecer que, em um cenário de rumores, sempre existe a possibilidade de decepções. É preciso lembrar que o futebol é um mundo cheio de surpresas, e nem sempre as coisas acontecem como desejamos. No entanto, a esperança é um dos motores que mantém a paixão da torcida viva, e isso não pode ser subestimado. Essa possibilidade de contratação já está movimentando os corações e mentes dos tricolores, e isso é apenas o começo. Agora, preparem-se, torcedores! Nos próximos capítulos, vamos explorar vários ângulos dessa situação, analisando como a chegada de Hulk poderia transformar nosso Fluminense e o que isso representaria em termos de desempenho, mercado e até mesmo a história do clube. Então, antes de seguirmos, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização sobre essa novela tricolor que promete abalar as estruturas do futebol brasileiro. O que vocês acham? Hulk no Fluminense é um sonho real ou apenas uma ilusão? Comentem suas opiniões. Agora, vamos aprofundar no aspecto tático que a chegada de Hulk poderia trazer ao Fluminense. A expectativa da torcida está nas alturas, e todos nós sonhamos com mudanças que possam impulsionar nosso time rumo ao sucesso. Imaginemos, por um momento, como o nosso querido técnico poderia moldar a equipe com a adição de um jogador desse calibre. A presença de Hulk em campo seria uma verdadeira revolução. Com sua força física, habilidade em finalizações e capacidade de driblar adversários, ele poderia se tornar o elemento central do nosso ataque. Em um time onde a criatividade e a mobilidade são essenciais, Hulk poderia ser o jogador que une tudo isso, proporcionando uma nova dimensão ao nosso jogo. Contempla a imagem de Hulk recebendo a bola no meio-campo, desferindo um passe preciso para um companheiro ou até mesmo avançando em direção ao gol. Sua habilidade de jogar como pivô, segurando a bola para permitir que os laterais e meias cheguem ao ataque, é algo que poderia mudar a forma como o Fluminense se posiciona em campo. Essa mudança tática poderia liberar jogadores como Ganso e John Kennedy, que teriam mais liberdade para explorar os espaços deixados pela defesa adversária. O potencial para jogadas ensaiadas e o entrosamento com os outros atacantes poderia ser algo explosivo. Mas, por outro lado, é preciso analisar o impacto que isso teria nos outros jogadores do elenco. A chegada de uma estrela como Hulk poderia gerar uma concorrência saudável, mas também poderia provocar um certo desconforto entre aqueles que já estão no elenco.
Como ficariam jogadores como Cano, que se tornou um dos nossos principais artilheiros? Ele estaria disposto a compartilhar a responsabilidade de marcar gols com um jogador da estatura de Hulk? Essa dinâmica interna é algo que precisa ser cuidadosamente gerenciado pela comissão técnica. Além disso, a tática defensiva do Fluminense também poderia se beneficiar da presença de Hulk. Com um atacante de sua qualidade, o adversário teria que se preocupar mais com o ataque tricolor, abrindo oportunidades para contra-ataques rápidos. O Fluminense poderia adotar uma postura mais agressiva, pressionando a saída de bola do adversário, sabendo que tem um finalizador nato na frente. Essa mudança estratégica poderia não só aumentar o número de gols marcados, mas também proteger a defesa, reduzindo a pressão sobre ela. Agora, imagina o que aconteceria em um clássico carioca, com o Maracanã lotado e vibrando com a presença de Hulk. A energia da torcida poderia impulsionar o time a desempenhar melhor sob pressão. Cada jogada seria uma oportunidade para fazer história. Os adversários, sabendo da presença de Hulk, ficariam hesitantes, pensando duas vezes antes de avançar, o que nos dá uma vantagem psicológica e tática. E por falar em vantagem, isso levanta uma pergunta importante: como a torcida se sentiria ao ver um jogador desse calibre defendendo as cores do Fluminense? A emoção de ver um ícone do futebol brasileiro, conhecido por sua força e garra, vestindo a camisa tricolor seria indescritível. Isso não seria apenas uma atualização no nosso ataque, mas uma mudança de paradigma que poderia fazer o Fluminense brilhar nas competições nacionais e internacionais. Então, o que vocês acham, torcedores? Como o Hulk poderia impactar a tática do nosso Flu? Seria a solução que estávamos esperando para nossos dilemas ofensivos? Deixem suas opiniões nos comentários. Estamos apenas começando a explorar o que essa possível contratação poderia significar, e é hora de nos aprofundarmos ainda mais. Vamos agora mergulhar no cenário de transferências e entender como a possível chegada de Hulk se encaixa nas necessidades do Fluminense. Estamos em um momento crucial no futebol brasileiro, onde cada contratação pode ser decisiva para o futuro das equipes. A crise financeira do Atlético Mineiro abre uma oportunidade de ouro para o Fluminense, e a diretoria precisa agir rápido. A situação do Galo é complicada, e eles precisam se desfazer de jogadores para equilibrar suas contas. Hulk, um dos principais nomes do time, pode ser liberado por um valor que, em tempos normais, seria impensável. Para o Fluminense, essa é a chance de trazer um craque que pode mudar a história do clube, tanto dentro de campo quanto fora dele. A presença de Hulk não só elevaria o nível técnico do time, mas também atraria novos patrocinadores e aumentaria a venda de ingressos. Um jogador desse calibre pode ser um divisor de águas nas finanças do clube. Analisando as necessidades do Fluminense, percebemos que o nosso ataque precisa de um jogador decisivo, e Hulk é exatamente isso. Ele tem experiência de quem já disputou Copas do Mundo e Libertadores, e essa bagagem pode ser fundamental para os nossos jovens talentos. Imagine a força que um jogador como Hulk traria em momentos decisivos, com sua capacidade de decidir jogos e inspirar os companheiros. Além de Hulk, há outros nomes no mercado que poderiam ser interessantes, mas a questão que fica é: quanto vale um jogador que pode ser a diferença entre a vitória e a derrota? A diretoria do Fluminense precisa avaliar se o investimento em Hulk vale a pena, mesmo que o preço seja alto. Afinal, um jogador desse nível pode ser o que falta para levar o Fluminense a conquistar títulos e voltar a brilhar no cenário nacional. Outro ponto importante é o impacto que a chegada de Hulk teria no mercado de transferências. Se o Fluminense conseguir essa contratação, outros clubes podem se sentir incentivados a investir mais, elevando o nível do futebol brasileiro. Isso cria uma competição saudável e aumenta a expectativa de todos nós, torcedores, que queremos ver um campeonato mais emocionante e disputado. E não podemos esquecer do papel fundamental da torcida nesse processo. O apoio popular pode ser decisivo para que a diretoria se mobilize e busque realizar esse sonho tricolor. A energia que a torcida transmite nos jogos e nas redes sociais é contagiante e pode fazer a diferença nas negociações. Hulk no Fluminense não é apenas uma questão de futebol, é uma questão de paixão, de esperança e de acreditar que podemos voltar a ser grandes. Por fim, a concorrência que a chegada de Hulk traria para os nossos atacantes atuais é saudável.
Isso instiga cada jogador a dar o seu melhor, buscando destaque e espaço no time. E, claro, a pressão por resultados aumentaria, o que pode ser bom para o crescimento do elenco. Então, torcedores, como vocês veem essa possibilidade? Hulk no Fluminense, sonho ou realidade? Deixem suas opiniões nos comentários. Vamos juntos explorar mais sobre essa saga tricolor e torcer para que esse desejo se torne realidade. Entramos agora em um território histórico, onde devemos refletir sobre as contratações de peso que já passaram pelo Fluminense e como a chegada de Hulk poderia se encaixar nesse panorama. O Fluminense sempre foi um clube que abraçou grandes jogadores, e cada um deles deixou sua marca. Essa história rica é o que torna nosso amor pelo clube ainda mais especial, e a possibilidade de Hulk se juntar a essa lista é algo que faz nossos corações pulsarem mais forte. Vamos lembrar de algumas contratações históricas que fizeram história no Flu. Jogadores como Romário, Thiago Silva e Fred trouxeram não só talento em campo, mas também uma mística que permeou a torcida. Cada um deles teve sua fase de glória e contribuiu para a construção do legado tricolor. Hulk, com toda a sua trajetória, poderia ser mais um nome a brilhar em nosso clube, quem sabe, até igualar esses ídolos. Um exemplo emblemático é a chegada de Fred, que se tornou um verdadeiro símbolo do Fluminense. Quando ele voltou ao clube em 2009, muitos duvidaram de sua capacidade de se adaptar novamente. Mas Fred não só calou os críticos, como também se tornou o artilheiro da equipe, levando o Flu a conquistas memoráveis, como o título brasileiro em 2010 e 2012. A paixão da torcida por Fred é um testemunho do impacto que um jogador de qualidade pode ter na história do clube. Hulk, com sua força e habilidade, poderia seguir esse mesmo caminho, se tornando um novo ícone tricolor. A história de Hulk é fascinante. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, ele começou sua carreira em clubes menores até chegar ao estrelato. É inegável que a trajetória dele é marcada por superações e conquistas, desde sua passagem pelo Vitória até sua consagração no Porto, e até o Atlético Mineiro. Ele é um exemplo de perseverança e, com certeza, a torcida tricolor se identificaria com sua garra e determinação. Agora, pensem, a chegada de Hulk não é apenas uma adição ao time, mas uma construção de um novo capítulo na história do Fluminense. Ele poderia ser o jogador que leva a equipe a conquistas que há muito tempo nos escapam. Uma contratação como essa poderia inspirar novos torcedores, trazer de volta aqueles que se afastaram e reacender a paixão entre as novas gerações. Essa conexão entre passado, presente e futuro é o que faz um clube de futebol ser mais do que apenas um time, é uma grande família. Além disso, a pressão sobre Hulk, se contratado, seria imensa. Ele não só estaria vestindo a camisa tricolor, mas também carregando as expectativas de uma torcida que ama e vive intensamente cada jogo. Isso pode ser um fator motivacional, e a sua experiência em lidar com a pressão de grandes clubes é um trunfo. A torcida do Fluminense é apaixonada e exigente, cada erro é amplamente discutido, mas cada acerto é celebrado como uma vitória coletiva. Hulk, com sua capacidade de se destacar sob pressão, poderia ser a resposta para essa expectativa. E o que dizer das comparações? Se Hulk se juntar ao Fluminense, ele não será apenas um jogador, ele será um ícone a ser comparado com outros grandes nomes que já passaram pelo clube. A cada gol, a cada assistência, a pressão e a comparação com lendas como Fred e Romário aumentariam. Mas isso é exatamente o que um jogador como Hulk ama, ele adora o desafio e sabe que a grandeza é construída em cima de expectativas. Portanto, os torcedores, qual é a precisão de se trazer Hulk para o Fluminense? Ele poderia ser o jogador que escreve um novo capítulo em nossa rica história. Vocês acham que ele tem o que é preciso para se tornar uma lenda tricolor? Deixem suas opiniões nos comentários, pois estamos apenas arranhando a superfície do que essa possível contratação poderia significar para o nosso clube. Ao final de toda essa reflexão, é hora de juntar todas as peças desse quebra-cabeça e entender o que a possível chegada de Hulk significa para o Fluminense e sua apaixonada torcida. O que começou como um rumor agora se transforma em uma conversa real, cheia de emoção e expectativa. A possibilidade de ver Hulk vestindo a camisa tricolor não é apenas uma questão tática ou financeira, mas uma verdadeira revolução no espírito do clube. Hulk é mais do que um jogador, ele é um ícone,
um símbolo do que o Fluminense pode alcançar. Em um futebol repleto de surpresas, a certeza que temos é que sua presença traria uma nova energia, uma esperança renovada para todos nós. Cada jogo se tornaria uma nova chance de testemunhar sua força, habilidade e garra em campo. Isso se traduz em resultados, em gols, principalmente, em conquistas que todos nós sonhamos. Entretanto, como torcedores, sabemos que o futebol vai além de números e estatísticas. É sobre emoção, sobre estar na arquibancada e viver cada momento intensamente. É sentir o coração acelerar a cada jogada, a cada gol. Hulk, com sua presença, poderia unir ainda mais a torcida, criando uma atmosfera eletrizante em cada partida no Maracanã. Essa conexão vai além do campo. É sobre cultura, paixão e amor pelo Fluminense. Agora, precisamos refletir, e se essa negociação não se concretizar? E se o sonho de ter Hulk no Fluminense se dissipar? É fundamental estarmos preparados para essa possibilidade. O futebol é uma montanha-russa de emoções, e o que realmente importa é que continuemos a apoiar o nosso Fluminense, independentemente da situação. A paixão pela camisa tricolor é o que nos une, e isso nunca deve ser esquecido, não importa quem esteja em campo. A realidade é que o futuro do Fluminense pode ser incerto, mas a possibilidade de Hulk se juntar a nós traz uma esperança renovadora. O que podemos fazer agora é manter a pressão, apoiar a diretoria e acreditar que, com a força da torcida, podemos transformar esse sonho em realidade. A história do clube nos ensina que momentos como esse podem ser decisivos. Assim como outros grandes nomes que passaram por aqui, Hulk pode ser a peça que faltava para reescrevermos nossa trajetória. Portanto, o que vocês acham? Estariam prontos para ver Hulk no Fluminense? Quais sentimentos essa possibilidade gera em vocês? Deixem suas opiniões nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto. Acompanhem todas as novidades sobre essa novela tricolor e vamos juntos, com a força da nossa torcida, fazer do Fluminense um clube ainda mais forte. O futuro é promissor, e estamos apenas começando a escrever essa história. O que vem a seguir? Estamos ansiosos para descobrir.